De novo. Vamos começar de novo. Sim, nós somos casados e dividimos o mesmo ateliê. Ah, ficou meio esquisito, você vai Ah, lá e retoma no mesmo momento. tá certo. Representação, representação. Ué, nossa pintura é figurativa. Tá. Olá, eu sou a Marta Werneck Sou Lícius Bossolan. e nós somos pintores e professores da Escola de Belas Artes da UFRJ. Estamos aqui a convite da diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Monique Chechel, para falar um pouco do nosso trabalho durante esse período de pandemia. Antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre o nosso trabalho autoral, nós vamos falar sobre a ligação do Museu Nacional de Belas Artes com a instituição em que hoje damos aula. Essas duas instituições têm uma história muito ligada, né? Assim, elas, de certa maneira, caminharam juntas. A gente tem que lembrar que a Escola de Belas Artes ela funcionou nas instalações do MNBA até 1976 e depois é que foi transferida para a Ilha do Fundão, que é onde hoje a gente dá aula. No entanto, essa conexão ela permanece, porque, afinal de contas, né, gerações de estudantes e professores frequentam o local para ajudar a formar o olhar de pintor. E aí, Marta, me fala um pouquinho da sua experiência quando estudante. Ai, gente, a primeira vez que eu entrei no museu foi quando eu já era estudante da graduação em pintura. E foi muito impactante, porque eu tive contato com obras que até então eu só via pelos livros. E essas pinturas, elas fizeram eu entender um pouco mais sobre o processo. Fiquei apaixonada pela galeria do século XIX, sobretudo pelas obras de Pedro Américo. E eu lembro até hoje, né, quando eu vi a Alegoria da Noite. Nossa, eu fiquei Eu apaixonada. acho então que Pedro Américo é uma unanimidade, né? Porque também me impactou, principalmente o quadro, né? A Batalha do Havaí, não só pela dimensão do quadro, que realmente é uma experiência corporal fantástica, né? Mas também em termos de composição, de técnica. E até hoje eu lembro dessa visita que foi guiada pelo professor Vladimir Machado, e isso foi muito gratificante, porque também nos ensinou a fazer o mesmo. Na verdade, assim, estamos sempre Nesse diálogo, não é? Com o acervo do museu e as galerias do século XIX, do século XX, as exposições de arte contemporânea, né, e da pintura contemporânea nos enriquecem muito e nos ajudam a ensinar e a continuar a nossa produção. Então existe uma conexão profunda entre o Museu Nacional de Belas Artes e a Escola de Belas Artes na hora de ajudar a formar olhares, ajudar a formar novas reflexões. De novas gerações, né? Então, vamos lá conhecer um pouquinho da nossa produção? Vamos lá? Nossa pesquisa, tanto no âmbito individual quanto na universidade, trata da representação do corpo na pintura contemporânea. Nesse momento de quarentena e pandemia, notamos questões que já vínhamos tratando em nossas pesquisas. Trabalhamos com o conceito de anomia, nome com o qual batizamos nosso ateliê. A anomia, como conceito que nós estamos adotando, a gente observa principalmente dois teóricos. O primeiro é considerado o pai da sociologia, Émile Durkheim, e o segundo é Jean Duvignot. E através da articulação desses dois teóricos, observamos a anomia como um momento de crise, um momento de transformação, um momento em que um grupo da sociedade, uma parcela da sociedade, que pode ser desde uma questão local, uma nação ou várias nações, encontram dificuldades e com isso procuram encontrar respostas para essa crise, para esse momento de crise. Sim, isso tem estado presente no nosso trabalho há alguns anos já, né? São questões que permeiam as nossas poéticas e a nossa produção. Então a gente gostaria de mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente fez agora no período de quarentena, mas que são a continuação de séries que já vínhamos desenvolvendo antes. Venho desenvolvendo uma série chamada Pequenas Ofélias e Icebergs, em que pinturas e objetos funcionam como imagens conceito, interrelacionando representações de mulheres e imagens de icebergs.
Com isso, contrapõe o que há de profundo inconsciente e submerso ao que está imerso e visível. Através da referência à personagem Ofélia de Hamlet, meu ponto de partida aborda a melancolia e a descoberta do feminino como potência criadora em busca de soluções para angústias e conflitos no elemento renovador da água. Esse trabalho é essencialmente narrativo, possui um viés simbolista e conexões com pesquisas de pintores do século XIX. Atualmente desenvolvo a série de pintura Melancolia, Anomia e Familiar, nas quais trabalho com a representação do corpo feminino e busco criar situações em que pequenos detalhes trazem uma atmosfera de estranhamento ao espectador. Para isso, realizo um estudo semiótico de ensaios fotográficos do mundo da moda, trazendo poses particulares que potencializam uma sensação de desconforto. Também opero com releituras de pinturas importantes para a história da arte, onde investigo principalmente a técnica e o gestual do período barroco. A série mais recente, em Familiar, traz reflexões desse conceito investigado por Sigmund Freud e mergulha no considerado angustiante e estranho. A continuidade desse processo de criação trouxe para esse momento de pandemia um aspecto um pouco mais fúnebre para os trabalhos que eu vinha desenvolvendo e até mesmo a modificação de trabalhos que já tinham sido recém-feitos e que eu adicionei elementos que remetem a esse nosso momento. Então, nesse momento de pandemia, como ateliê, como produção, como criação, nós estamos trabalhando de duas formas. Uma forma é retomar trabalhos já realizados, até mesmo expostos. Estamos interferindo, trazendo novos signos, digamos assim, e com isso conferindo uma ressignificação desse trabalho. E da outra forma, a gente está criando trabalhos novos que resgatam signos que já estávamos trabalhando e só que de forma mais conectada a essa questão da pandemia. Submersos em um tempo que parece estático, isolados, nos agarramos ao que é vida e nos resta, às pequenas felicidades cotidianas, para não nos afogarmos na dor e na frieza que nos rondam. O mundo lá fora manda notícias. Escutemos o futuro. O vírus, como dente de leão, se espalha e vinga fora de controle. Flutuamos e esperamos que uma lua nova nos atravesse e nos renasça. Vistam suas máscaras, calcem suas luvas. Sobreviveremos à dor das irreparáveis perdas, aos agentes do macabro, questionando qual futuro desejamos anunciar. Gostamos de relacionar a fotografia com a pintura, então, primeiramente, realizamos ensaios fotográficos com pessoas que conhecemos, ou então, muito desses ensaios é a Marta que acaba sendo o modelo. Sim. E nessa pandemia é a modelo mais próxima. Eu acabo trabalhando com autoimagem também, né? Porque quando eu poso para mim mesma é Ulisses o fotógrafo. E depois a gente trabalha, intervém digitalmente nas fotografias após feita uma seleção, porque muitas vezes o ensaio fotográfico leva assim, em consideração 150, 300 fotos, mas aí a gente interfere digitalmente e como resultado final acaba sendo essa imagem a referência para o nosso trabalho. Então a nossa relação com a fotografia, de fato, ela é muito próxima e no meu caso com a colagem digital também, porque eu uso imagens que eu seleciono na internet e acabo fazendo colagens com esses ensaios fotográficos. No meu caso, que eu venho trabalhando uma nova série, depois do ensaio fotográfico em que a Marta é a própria modelo, a preocupação é com a estrutura da pose, né, do corpo, como é que esse corpo vai transmitir novos significados, criando novas situações, inclusive inserindo elementos que possam simbolizar esse momento. Trouxe a luva cirúrgica, a luva de proteção sintética, né, como representante desse momento que estamos vivendo e que estamos preocupados em haver uma preservação de nós mesmos, né? E existe toda uma contorção do corpo dela, um desconforto gerado pela pressão na carne. E a gente tem que falar
que a parte da cor no seu trabalho, né, nessa pequena série, ela diz muito, porque ela nos lembra a cor dos hospitais, que é o que acaba aparecendo em todas as manchetes de jornal, né? É esse verde azulado, essas cores frias. E povoa nosso imaginário. Por nós já estarmos trabalhando com essa temática da anomia que envolve a melancolia, que envolve assuntos como a depressão, o suicídio, talvez a gente já esteja fazendo uma continuação do nosso trabalho nas séries que a gente passou a desenvolver a partir desse momento da quarentena. Então, acredito que, como muitos artistas, né, nós já estamos conectados a esse presente e futuro, e essa convulsão social que está se dando agora, principalmente no Brasil, ela esteja nos afetando e nós estejamos vivendo isso intensamente, inclusive no nosso trabalho. Isso porque a arte contemporânea tem, eu acho que esse principal objetivo, né? Trazer reflexão através dessa observação do que está acontecendo e que até mesmo possa acontecer. Então a arte, ela fala de um futuro também, porque ela pode ser uma catalisadora de coisas novas e de reflexões para que a gente tenha talvez um mundo um pouco melhor. Gostaria de agradecer a oportunidade, em especial à diretora do museu, Mônica Chichel, e à equipe, e ressaltar que o MNBA condensa um acervo incrível de pintores que nos antecederam, formados pela instituição onde hoje lecionamos. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse nosso site anomia.art ou nos siga no Instagram, onde mostramos um pouco mais do nosso processo de criação. Até mais e fique em casa!